Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula que a gente volta aqui com vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Eu escolhi um poema para vocês, tá certo? Bem curto, bem bonitinho, que diz assim: um poema. Ofereço-te por dedicatória versos que escrevo à beira da janela, onde a noite sussurra e me revela detalhes intrigantes de uma história. Falou-me a estrela de uma donzela, cuja graça conquista fama e glória. Aquele que compõe a sua memória, um poema, um romance, uma novela. Contou-me a lua que às vezes ela chora, e o vento disse que muito não demora a que se agarre a livros de poesia. Sonhador e sensível me dizia, era bela donzela, eu repetia, muito parece minha irmã amada. Então, essa é a nossa leitura. E após a leitura, a gente vai para a indicação da nossa agenda, que é a correção, né, do PDF, conforme proposto para vocês lá no grupo, que diz: corais e orquestra infanto-juvenil fazem apresentações em Piracicaba. Crianças do projeto Jovens Músicos participam de concerto nesta quarta. Evento é gratuito e ocorre no Clube Coronel Barbosa, no centro da cidade. O projeto Jovens Músicos apresenta na próxima quarta-feira, 7, o concerto dos grupos pedagógicos em Piracicaba, São Paulo. Durante o espetáculo, cerca de 50 crianças e jovens dos corais infanto-juvenil e da orquestra infanto-juvenil sobem ao palco do Clube Coronel Barbosa, no centro da cidade. O espetáculo é gratuito. O professor Jefferson Ribeiro será o regente dos músicos, que farão repertório popular com canções como Caicai, Balão, Garibaldi. Na Bahia tem 3 peças de churro. Em alguns momentos, a orquestra se unirá aos alunos do coral, ensaiado pela professora Raíssa Amaral, e juntos interpretarão as músicas Primeiro Natal e Noite Azul. Serviço que concerto dos grupos pedagógicos, quando? Quarta-feira, 7 às 20 horas, onde? Clube Coronel Barbosa, Rua São José, número 799, Centro, quando? Entrada gratuita. Então, vamos lá. Né? Então, gente, a indicação é que vocês leiam, né, atentamente, que após a leitura vocês possam reconhecer, né, o texto, a proposta, e que ele tem uma finalidade, né, que ele tem uma comunicação. Todo texto ele tem um ato comunicativo, tá certo? Então, escreva o assunto principal da notícia. Qual é o assunto principal dessa notícia? Né? Corais e orquestra infanto-juvenil fazem apresentações em Piracicaba, certo? Corais e orquestras infanto-juvenis fazem apresentações em Piracicaba. Qual a finalidade do texto? Trazer uma informação para o leitor, tá bom? Então, a finalidade do texto é essa, trazer informação para o leitor. No título e no subtítulo, que temos para fazer referência, fazer referência à faixa etária dos participantes do coral e da orquestra. Título, né? Infanto-juvenil. Subtítulo, jovens, certo? De novo, o título, infanto-juvenil, e o subtítulo, jovens, né? Acho que ficou claro aí para vocês. Quarta questão. Qual dos termos no subtítulo identifica e nomeia os participantes do concerto? O termo crianças, né? Então, o termo criança, ele apresenta aí de forma significativa, né, o subtítulo. Qual a característica do repertório dos músicos que vão se apresentar? Popular, não é verdade? Então, ele tem uma característica popular. Porque o texto em estudo é uma notícia, né? E não uma reportagem, certo? Então, vamos ver aí o que a gente poderia considerar, né? Notícia, certo? E o que a gente poderia considerar reportagem. Tudo bem? O que vocês anotaram aí? Vamos ver. Né? A notícia geralmente é curta, tá certo? Com informações objetivas e sem um detalhamento do acontecimento. Já a reportagem é um gênero que se aprofunda em um determinado assunto,
buscando se embasar por meio de entrevista e dados consolidados. De novo, a notícia geralmente ela é curta, com informações objetivas e sem detalhamento do acontecimento. Já a reportagem é um gênero que se aprofunda em um determinado assunto, buscando se embasar por meio de entrevistas e dados consolidados. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje ela se concentra no gênero notícia, que é, né, a gente já falou disso em outro momento, um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Então, você, enquanto aluno, você tem que ter essa noção, que ele vai informar, ele vai te dar informações. Trata-se de um texto informativo, essencialmente, tá certo? Geralmente sem teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é clara e formal, tá certo? Aí você fica atento, né, às características. Quais são, professor, as principais características do gênero textual notícia? Texto de cunho informativo, você não pode esquecer. Texto descritivo ou narrativo. Texto relativamente curtos, tá certo? Veiculados nos meios de comunicação. Linguagem formal, clara e objetiva, muito importante que você entenda. Tem textos com título principal e auxiliar, para facilitar a interpretação do leitor. Textos em terceira pessoa, por isso que eles são classificados como impessoais. Um discurso indireto, não tem a presença dos travessões. Fatos reais, atuais e do cotidiano. Aí a gente tem a estrutura, né? Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. Eu optei, pessoal, por esse exemplo, por ele ser o mais comum, né? O que mais a gente trabalha. A notícia é formada por 2 títulos, certo? O principal, também chamado de manchete. Então, a gente não pode confundir, né, os dois. Cada um ele vai ter a sua função e a sua especificidade dentro do contexto comunicativo, tá certo? A notícia é formada por 2 títulos, ou seja, o principal também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. E o outro, pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, um recorte do assunto que será explorado, por exemplo. Né? A gente tem aqui, por exemplo, Olimpíadas do Rio 2016. Esse é o título principal. Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, título auxiliar. Né? Então, assim, a gente vai tendo essa ideia. Né? A LAD, na linguagem jornalística, LAD corresponde à introdução da notícia. Portanto, 8º ano, né? Trata-se do primeiro parágrafo que responderá as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Quem, né? O que, quem, quando, onde e por quê, certo? Aí trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer, né? Então, é muito cuidado. Essa notícia ela precisa ficar clara, ela não pode trazer nenhum cunho de dúvida para o leitor, porque quanto mais clara ela estiver, mais ele atingir o objetivo da comunicação. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia, né? Porque o título ele tem que ser impactante, ele já chama atenção. Então, se não for um título bom, a pessoa não tem nenhum interesse, já deixa para lá. Né? Aí o corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas, tá certo? Aí você vai colocar, né, o que é importante, o local, esses dados que vão alimentar esse corpo da notícia. Vamos ver a notícia e a reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem sejam um texto jornalístico, a notícia se difere da reportagem, como a gente respondeu lá na questão, na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, tá certo? Característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, certo? E, né, apresentando as opiniões do autor. Aí a nossa aula, né, a gente só recapitula que a reportagem é um gênero textual não literário, considerado um texto jornalístico, né, veiculado por meio da comunicação. Então, a gente fez aí esse paralelo. Por hoje é só, né, espero que vocês tenham gostado.
A gente vai deixar aí na semana a indicação do PDF lá no grupo de vocês, né? Vocês já sabem como funciona. Espero que vocês tenham gostado, tenham acertado, tenham respondido as questões, tá certo? E até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço carinhoso em cada um de vocês.